Olá! Voltando ao nosso assunto sobre as plantas, nós já falamos sobre raiz, falamos sobre o caule, falamos sobre as folhas e hoje nós vamos falar sobre as flores. O urucum, utilizado na comunidade em que vive Ceci, é fruto do urucuzeiro. Para quem não lembra, o urucum é isso aqui, ó, essa bolinha aqui vermelha, que lá na aldeia eles fazem pinturas e também serve para fazer alguns alimentos. Uma árvore que apresenta flores rosadas, observe a imagem ao lado. As flores estão presentes apenas em algumas plantas e são a principal parte envolvida na reprodução. Essa é a flor do urucuzeiro, ó. Ela tá com uma flor e atrás tem o urucum. Nas flores são encontradas as estruturas masculinas e as estruturas femininas das plantas, e nelas são formados os gametas. Os gametas só os seres vivos têm, que é para ajudar na reprodução. Para que a reprodução ocorra, o grão de pólen, que contém o gameta masculino, deve chegar até a estrutura feminina. Isso ocorre por meio de um processo chamado polinização. Tem esse nome por causa do pólen, né? Polinização, você lembra do pólen. Na polinização, o grão de pólen pode ser transportado até as estruturas femininas da flor com a ajuda do vento, da água ou de animais, por exemplo. A abelha, ela é um animal que ajuda muito no transporte do pólen. As plantas que são polinizadas por animais geralmente apresentam formatos, cores, cheiros e substâncias nutritivas que atraem esses animais. Veja a seguir. Ou seja, para ocorrer a polinização, a flor, né, ela precisa de alguma ajuda, seja do vento, da água ou de animais. Até porque a flor, ela não sai do lugar, né? Então, ela precisa que o pólen chegue até ela para fazer a reprodução. As flores polinizadas por abelhas geralmente são amarelas ou azuis e produzem uma substância açucarada, conhecida como néctar. Aí aqui, ó, temos uma abelha em cima de uma flor. E aí, o que acontece? A abelha tá aqui, ela pega o pólen, não só a abelha, né? Todos esses animais que nós vamos ver aqui, eles pegam o pólen de uma flor, e aí quando ele vai para outra flor, ele acaba deixando o pólen lá. E aí, quando esse pólen chega até a estrutura feminina da flor, acontece a reprodução. Em geral, as flores polinizadas por aves são vermelhas, não apresentam cheiro e produzem grande quantidade de néctar. E aqui nós temos um beija-flor. E aqui, as flores polinizadas por besouros geralmente são pouco coloridas, mas apresentam um forte cheiro. Então, cada animal desses tem sua característica. É como se eles tivessem a sua flor preferida. A abelha, ela prefere, a que chama mais atenção dela é amarelo ou azul. As aves são vermelhas, né? Aí não apresentam cheiro e produzem grande quantidade de néctar. E a do besouro, geralmente elas são pouco coloridas, mas apresentam um forte cheiro. Observe a imagem ao lado. Quando você ouve alguém falar em flor de girassol, provavelmente associa essa flor com a imagem ao lado, certo? Ó. No entanto, essa imagem representa uma inflorescência. E o que é uma inflorescência? Nós vamos saber agora. Em algumas plantas, as flores são agrupadas, formando um conjunto que aparenta ser apenas uma flor. Esse conjunto de flores é chamado inflorescência. E também nós temos algumas flores com cheiro desagradável, que é o caso dessa flor aqui, a Rafflesia. Que delícia o cheiro das flores!
mas nem sempre é essa reação que temos ao sentir o cheiro de uma flor. Algumas flores apresentam cheiros nada agradáveis. A raflésia, apresentada na imagem a seguir, é um exemplo de flor que apresenta cheiro muito desagradável. Ela é nativa da Indonésia e tem cheiro semelhante ao de carne podre. Apesar de desagradável, esse cheiro é muito importante para a raflésia, pois atrai moscas que ajudam na sua polinização. Olha que interessante, mesmo ela tendo esse cheiro horroroso, que é o cheiro de carne podre, mesmo assim ela ainda atrai o inseto, que é a mosca, para fazer a sua polinização. O que é a polinização mesmo? É o transporte de pólen que acontece de uma flor para outra, com a ajuda de animais, aqui no caso dela é da mosca, mas vimos que as abelhas também fazem isso, o beija-flor e o besouro, por meio da água e por meio do vento também. Bom, então é isso. A polinização é muito importante para a reprodução da planta, porque sem essa polinização, ela não se reproduz, né? Os insetos na polinização, eles têm papel fundamental, porque eles voam, né? Então fica muito mais fácil de transportar o gameta masculino até chegar na estrutura feminina da planta. Uma imagem para ilustrar. Nessa imagem, nós temos o órgão feminino da planta, que é o ovário e o óvulo. E aqui nós temos o órgão masculino. O órgão masculino são os grãos de pólen e essa haste aqui, o estame. O grão de pólen precisa chegar até aqui, ó, até o ovário e o óvulo da planta para que ocorra a reprodução. Então, por isso que, novamente, os insetos são importantes. Ele pega o grão de pólen que está aqui, voa até outra planta, até que o pólen cai na estrutura feminina da planta e aí acontece a reprodução. Assim, dando origem a outras flores.